I got a very important question to ask you. I gotta go to work. I gotta go! I gotta go! Olá amigo, olá amiga do Inglês Minuto, eu sou o Teacher Carlos e você acabou de ver pequenos trechos de filmes e desenhos com have got ou então got. Tudo isso aí significa ter em inglês. Mas quando é que eu uso um, quando eu uso o outro? Nessa aula você vai aprender. Não sem antes pedindo para você já deixar o seu like aqui na confiança, porque essa aula vai te ajudar muito. Senta o dedo no like agora. Vamos lá então. Você precisa saber que I have é eu tenho. Ah, teacher, é o verbo ter, to have. Sim, I have got também é eu tenho. E I got também é eu tenho. Você também precisa saber que I have to é eu tenho que fazer alguma coisa. I have got to, eu tenho que fazer alguma coisa. E I gotta é eu tenho que fazer alguma coisa. Vou explicar cada caso isoladinho para você. Se você tem essa dúvida de quando usar have ou have got ou got, é porque você já sabe usar o verbo ter em inglês, que é o have ou então has. Não vou falar de conjugação desse verbo aqui. Você tem essa dúvida, você sabe já como montar. Ah, teacher, não sei usar have got. Por que é have got? Se você tem essa dúvida, é porque você já sabe usar have e has. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Então, have, has é ter. Eu posso também falar que alguém tem alguma coisa usando have got ou has got. E também posso usar apenas got. Esse got é informal, gramaticalmente incorreto, mas muita gente usa. Você viu no começo do vídeo lá, tem um got, né? Teve mais de um got até no começo do vídeo, aqueles trechinhos de filme, né? Tem um got lá, e é a vida real. Gramaticalmente incorreto, mas usado no dia a dia para falar, ok? Então, dito isso, você pode me perguntar assim, mas teacher, got não é o passado de get? I got, eu tenho. Teacher, got é passado de get, não é? Seria I get para eu tenho? Então. Essa é aquelas as perguntas muito difíceis de responder, porque simplesmente foi evoluindo. Né? O que eu posso dizer, o que eu imagino que seja, e que muita gente vai dizer também, é que esse got é o have got sem o have. Ou então has got sem o has. Tá? Por isso que eu coloquei essa evolução. Have got, has got. Tá? Novamente, got é informal, gramaticalmente incorreto, mas é usado demais para falar. Então você tem que saber. Exemplinhos aqui para você. You have a wonderful house. Você tem uma casa maravilhosa. You have got a wonderful house. Você tem uma casa maravilhosa. You got a wonderful house. Você tem uma casa maravilhosa. Have got e got, tudo aí é ter. Lembrando que esse got, o último, é informal, gramaticalmente incorreto, mas usado na conversação pra caramba. E o segundo exemplo aqui, you have got, eu posso encurtar para you've got. You've got. O have vai ser encurtado, apóstrofo VE, you've got. You have, you've got, you got. Você percebe que esse got, né, o terceiro exemplo, é como se fosse uma evolução, né, do have got. Certo? E isso acontece muito também no português. Nós vamos encurtando as coisas, né? Mais um exemplo aqui. She has a brother and two sisters. Ela tem um irmão e duas irmãs. Ou she has got a brother and two sisters. Ou simplesmente she got a brother and two sisters. She has got, she got. Ela tem. No segundo exemplo, she has got, podemos encurtar para she's got. O has vira apóstrofo S. Cuidado, nesse caso, esse apóstrofo S não é o verbo to be, não é um is. É o has de maneira curta. She has, she's got, she got. Agora vamos negar, negativas. Don't have ou doesn't have. Pode ser também haven't got ou hasn't got. Ou não tem. Exemplinhos aqui. I don't have a dog.
Eu não tenho um cachorro. I haven't got a dog. Eu não tenho um cachorro. Veja que o haven't seria o have not, né? De maneira não compacta, né? Mas fica mais fácil também. Então, I don't have, eu posso falar I haven't got. Ou, she doesn't have a sister. She hasn't got a sister. Ela não tem uma irmã. She doesn't have, ela não tem. She hasn't got, ela não tem. Então, você vai, voltando aqui, de acordo com o pronome, usar, né? O don't ou doesn't, o haven't ou hasn't got. Continuando. Interrogativas. Do you have? Você tem. Does he have? Does she have? Ele tem, ela tem. Posso também. Have you got? Você tem. Has he got? Ele tem. Has she got? Ela tem. E aí você me pergunta, mas teacher, é tão mais fácil perguntar do you have? Porque o pessoal pergunta have you got? É uma boa pergunta. Nem o teacher sabe responder. Simplesmente foi evoluindo e ficou desse jeito. Então você tem que saber, porque muitas vezes uma pessoa vai perguntar para você have you got e não do you have. Por isso que você tem que saber essa forma também. Exemplinhos aqui. Do you have a pet? Have you got a pet? Você tem um animal de estimação? Do you have? Have you got? Você tem, você tem. Does he have a laptop? Has he got a laptop? Ele tem um laptop. Does he have? Has he got? Ele tem. Para nós brasileiros é uma loucura imaginar que alguém, ao invés de perguntar does he have, te pergunte has he got. Mas é uma forma que é bastante usada. Então você tem que acostumar com essas formas, certo? Primeiro momento pode ser um pouco chocante para você, mas existe e se você pesquisar um pouco mais a fundo, vai ver que é bem comum. Agora uma dica ninja para você. Quando nós perguntamos com do you have, perguntando com do you, né? Do you, aquela resposta plana, yes I do, no I don't. Nós aprendemos isso na escolinha, né? Do you have a pet? Você tem animalzinho de estimação? Yes, I do. Sim, eu tenho. Ou no, I don't. Não, eu não tenho. O que acontece se eu te perguntar com have you got a pet? Ao invés de do you have, eu pergunto com have you got. A mesma resposta, sim, eu tenho, não, eu não tenho, em inglês, você não pode falar yes, I do. Você tem que falar yes, I have. Sim, eu tenho. Ou no, I haven't. Para não, eu não tenho. Então é o padrão. Perguntou com do you have? Yes, I do. No, I don't. Perguntou com have you got? Yes, I have. No, I haven't. Fique ligado. Não é somente yes, I do. No, I don't. Mais exemplinhos aqui. Does he have a laptop? Yes, he does. No, he doesn't. Mesma pergunta. Has he got a laptop? Yes, he has. No, he hasn't. Então fique atento, atenta aos padrões. Agora, algo que eu mostrei no comecinho da aula, que também tem a ver com o verbo ter, é o famoso ter que, a obrigação. Have to e has to é o famoso ter que. Se eu usar a mesma lógica que eu te expliquei agora há pouco, have got to e has got to é o famoso ter que. E de maneira não gramaticalmente correta, maneira informal e muito usado também, gotta, para ter que. Reforçando, esse gotta é gramaticalmente incorreto, mas é usado muito para falar. Em português nós usamos muitos termos que não são gramaticalmente corretos para conversar e é do dia a dia do português. No inglês não seria diferente, certo? Vamos lá então. I have to go. Eu tenho que ir. I've got to go. Eu tenho que ir. Lembrando que esse apóstrofo V é o have encurtado. I gotta go. Eu tenho que ir. I have to. Eu tenho que. I've got to. Eu tenho que. I gotta. Eu tenho que. He has to work tomorrow. Ele tem que trabalhar amanhã. He's got to work tomorrow. He gotta work tomorrow. He has to.
ele tem que. He's got to, ele tem que. He gotta, ele tem que. Novamente, o gotta é informal. Teacher, por que você está batendo tanto nesse gotta? É a 20ª vez que você fala na aula. Sim, porque tem um monte de gente que vem brigar comigo. Bom, mas isso aí é informal. É gramaticalmente incorreto, então não pode usar. Zilhões de nativos usam. Por que você não usaria? No começo do vídeo tem. Assiste o comecinho do meu vídeo. Tem um gotta lá, tá? Existe, é real. E agora um pequeno desafio para você. Volte lá no comecinho dessa aula e comente aqui embaixo se você entendeu os trechos dos filmes que eu mostrei lá no comecinho, depois de entender o que é o have got e got. Senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber aviso sempre que tiver vídeo novo por aqui. Thanks a lot. See you next class.